Olá, pessoal! Sabemos que as classes gramaticais são categorias nas quais as palavras são distribuídas de acordo com a sua natureza e função. Elas são 10, divididas em variáveis, que são aquelas que se flexionam, que mudam, e em variáveis, aquelas que não se flexionam. Eu sou a professora Rafaele e o tema da nossa aula de hoje são as conjunções, pertencentes às classes gramaticais invariáveis. O que é a conjunção? Conjunção significa ligação, união, junção. Gramaticalmente, conjunção é a palavra invariável, cuja função é ligar orações ou termos de mesmo valor gramatical. Por exemplo, ele iria à praia, mas estava chovendo. A conjunção mas está ligando a oração ele iria à praia com a oração estava chovendo. Neste segundo exemplo, comprei frutas e legumes. A conjunção e está ligando as palavras frutas e legumes que têm o mesmo valor gramatical. As conjunções são classificadas de acordo com o grau de dependência existente entre os termos ligados por elas, de modo que as conjunções coordenativas ligam termos independentes entre si, enquanto as conjunções subordinativas ligam termos dependentes entre si. Essas classificações, por sua vez, possuem subclassificações. Nesta aula, vamos estudar as conjunções subordinativas e as relações que elas estabelecem. Quando temos uma oração sendo dependente da outra, ou seja, quando uma oração depende de outra para ser entendida, dizemos que ela é uma oração subordinada à outra, e essa outra passa a ser a oração principal. Assim, a conjunção que liga a oração subordinada à oração principal chama-se conjunção subordinativa. As conjunções subordinativas podem ser integrantes ou adverbiais. As conjunções integrantes são conjunções subordinativas que introduzem orações substantivas, ou seja, orações que atuam como substantivo na frase, desempenhando funções de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado e aposto. Temos como exemplo o que e o se como conjunções subordinativas. Por exemplo, só era possível se você estivesse lá. E eles gostariam que tudo fosse perfeito. Temos aí no primeiro exemplo o se e no segundo exemplo o que como conjunções subordinativas integrantes. As conjunções subordinativas adverbiais indicam que a oração subordinada por elas introduzida exerce a função de adjunto adverbial da principal. De acordo com a circunstância que expressam, classificam-se em causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. As conjunções subordinativas adverbiais causais iniciam orações com relação de causa, motivo da oração principal. São conjunções causais, o que, o porquê, o como, entre outras. Por exemplo, como não havia estudado, foi mal na prova. Neste caso, nós temos a conjunção como introduzindo uma oração subordinativa causal. As conjunções subordinativas comparativas iniciam orações com relação de comparação com a principal. Podem estabelecer relação de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. São conjunções subordinativas comparativas, o como, o qual, o mais que, o menos que. Por exemplo, exibia o seu conhecimento como um pavão exibindo sua cauda. Nós temos aí o como, exercendo a função de conjunção subordinativa comparativa que expressa uma relação de igualdade. Cozinhar é melhor que pedir comida. Nesse caso, o melhor que indica superioridade. Desenhou algo menos impactante do que costumava fazer. Nesse caso aí, temos uma relação de inferioridade. Ele transmite essa ideia de inferioridade.
As conjunções subordinativas concessivas iniciam orações que mostram obstáculo para as ideias da oração principal. São conjunções subordinativas concessivas, o ainda que, o embora, o se bem que, o apesar de que, entre outras. Por exemplo, adorava dançar, ainda que não ouvisse música com muita frequência. Temos aí o ainda que exercendo essa função de conjunção subordinativa concessiva. As conjunções subordinativas condicionais iniciam orações que exprimem condições necessárias para realizar o que se declara na oração principal, ou fato real ou suposto que contradiz o que foi expresso na oração principal. Por exemplo, temos o se, o caso, o sem que, o uma vez que, contanto que. Por exemplo, se fizer muito sol, vamos passear. Nesse caso, temos aí o se, introduzindo uma oração que indica uma condição, expressa uma condição para o que está sendo transmitido na oração principal, vamos passear. As conjunções subordinativas conformativas iniciam orações que exprimem conformidade com as orações principais. São conjunções conformativas, o como, o conforme, o segundo, entre outras. Por exemplo, fomos correr pela manhã conforme havíamos combinado. Neste caso, temos aí a conjunção conforme, indicando uma conformidade entre as duas orações. Já as conjunções subordinativas consecutivas, elas iniciam orações que são consequência daquilo que foi expresso nas orações principais. Por exemplo, temos o tanto que, o tal qual, entre outras conjunções. Ela treinou tanto que conquistou o campeonato. Temos aí a consequência do que foi dito na oração principal, expressa na oração subordinada. Já as conjunções subordinativas finais iniciam orações que são finalidade do que foi descrito na oração principal. Por exemplo, temos o para, o a fim de que. Neste exemplo, ela treinou muito para conquistar o campeonato. A oração para conquistar o campeonato é introduzido pela conjunção para e está expressando a finalidade do que foi dito na oração principal. Já as conjunções subordinativas proporcionais indicam orações que exprimem algo que ocorre, aumenta ou diminui na mesma proporção do que se exprime na oração principal. Temos como exemplo de conjunções proporcionais o à medida que, tanto que, quanto mais, quanto menos. Por exemplo, quanto mais nervoso ficava, menos conseguia falar. Temos aí a proporcionalidade entre as duas orações e quem está expressando isso é o quanto mais. As conjunções subordinativas temporais iniciam orações que exprimem o tempo em relação ao que é dito na oração principal. Podem ter relação de tempo anterior, posterior, frequentativo, ou seja, repetido e concomitante. Por exemplo, antes que, primeiro que, depois que, quando, assim que, desde que. Por exemplo, enquanto chovia, ele lia o texto com atenção. Nós temos aí o enquanto, sendo a conjunção que indica esse tempo do fato expresso em relação à oração principal. Agora vamos aos nossos exercícios. Classifique as conjunções destacadas nos casos abaixo, conforme as relações que estabelecem. Saí mais cedo porque tive medo de tomar chuva. Nós temos aí a conjunção porque, indicando uma causa, portanto, ela é uma conjunção causal. Embora com sono, o bebê resistia. Nós temos aí a conjunção embora, sendo uma conjunção concessiva. Antes que anoiteça, recolha sua roupa. Temos o antes que, indicando o tempo, portanto, ela é uma conjunção temporal. Escova os dentes a fim de manter a saúde bucal. Temos aí o a fim de, indicando uma finalidade, portanto, ela é uma conjunção final. Quanto menos comia, mais a fome lhe roía. Temos aí o quanto menos, sendo
Proporcional, ela está dando a ideia de proporcionalidade entre o que foi dito nas duas orações. No período da própria garganta saiu um grito de admiração, que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo. A palavra destacada expressa uma ideia de, letra A, explicação, letra B, concessão, letra C, comparação e letra D, consequência. Nós temos aí a conjunção embora, indicando uma concessão entre o que foi dito na oração principal e na subordinada. Terceiro exercício. Se não chover, irei à igreja. O termo destacado é uma conjunção. Letra A, subordinativa causal, subordinativa proporcional, subordinativa concessiva, subordinativa temporal e subordinativa condicional. Nós temos aí o se, ele está introduzindo, está iniciando uma oração que indica uma condição em relação ao que está sendo transmitido na oração principal. Portanto, é uma subordinativa condicional. Esta foi a nossa aula de língua portuguesa sobre conjunções. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido e eu aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!